Olha, gente, nós vamos falar agora aqui no Jornal do Piauí a respeito da importância da pesquisa, da ciência e que cada vez mais, à medida que o tempo vai passando e que os desafios vão se apresentando para nós, a gente vai percebendo como a pesquisa e o conhecimento é ferramenta, é arma para superar os desafios do mundo, seja em relação à saúde, seja em relação à educação, em todos os campos. É a pesquisa que gera o conhecimento que nós precisamos. Mas por que ao longo do tempo, o Brasil tem dado tão pouca importância para a pesquisa, quando o assunto é financiamento de pesquisa? Nesse momento, o Brasil está sob uma medida provisória que corta em 2/3 o valor que estava previsto para pesquisas no Brasil. De 9 bilhões, o corte de 6 bilhões, há um orçamento aí realmente muito restrito. Eu estou recebendo aqui no estúdio Renato Janine Ribeiro, ele que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Pesquisa. E está aqui com a gente para falar a respeito desse assunto tão importante para o Brasil. Doutor Renato, antes de mais nada, é um prazer recebê-lo aqui pela história que o senhor tem, pelo envolvimento que o senhor tem com o assunto pesquisa e com o assunto educação, já que o senhor também comandou o Ministério da Educação. Qual é o desafio que o Brasil tem nesse momento e que perspectiva se abre para um ano de 2023? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer estar aqui com você, Joelson, com os espectadores. O desafio nosso é grande, porque nós tivemos um período todo de financiamento importante à ciência, como a educação, que foi o período de 2002 a 2014, e depois veio uma crise econômica e, sobretudo, hoje nós estamos terminando um governo federal que não gosta da ciência, que até se opôs às descobertas científicas no tocante à Covid, com um custo alto de vidas, não promovendo as tentativas brasileiras de fazer vacina. Acabamos dependendo, para salvar vidas, de vacinas importadas, quando havia 3 projetos de vacina no Brasil: Butantan, USP de Ribeirão Preto, o FMG, os que eu conheço, provavelmente outros. As perspectivas. Nós tivemos agora a eleição de um governo que deu boas mostras de ação no tocante à ciência e educação, nos seus mandatos governamentais de 2002 a 2010. Então, nós esperamos que isso melhore. Mas nós sabemos também que a situação é difícil porque o orçamento da União do ano que vem está já muito comprometido, até com despesas que foram adiadas deste ano, com mais de 93 bilhões de precatórios. E eu estou aqui no Piauí porque a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que eu agora presido, teve uma secretaria regional no Piauí que acabou sendo fechada por um número pequeno de sócios. Sim. Então, fizemos uma campanha com apoio da professora Olívia Pérez, da UFPI, e também do pessoal do Estado do Piauí, do Jornal Online, para conseguir mais filiados. E já estamos batendo a casa dos 50, então devemos reconstituir a Secretaria Regional para poder articular as ações da comunidade. Quem é o perfil de pessoas que pode se associar à sociedade? Olha, é muito amplo. Claro que nós temos professores, pesquisadores, pessoas com doutorado, mas também temos estudantes de graduação, inclusive, e, de modo geral, qualquer amigo da ciência. Qualquer pessoa, qualquer um de vocês que está ouvindo pode se filiar a SBPC entrando no nosso site, procure SBPC e veja lá como se filiar. Nós ficamos muito gratos quando pessoas se afiliam à SBPC, porque elas estão juntando sua força, seu empenho à sociedade, que tem, inclusive, empresas filiadas. Nós temos também sócios institucionais. A FAPERJ, a 3M, a Fiocruz, são sócios nossos, institucionais. Então, nós também fazemos uma ligação com o que é o mundo da produção. Quer dizer, nós estamos interessados em que a ciência melhore a produção. Quer dizer, ciência salva vidas, exemplo da Covid, com a vacina, e ciência melhora a produção. Exemplo, vamos dizer, o Waze, os GPS que as pessoas têm, tudo isso é fruto de satélites que foram colocados em função da ciência. Aliás, a propósito, quem usa GPS presume que a Terra é redonda, porque se a Terra fosse plana, o GPS não existiria. É verdade. Agora, exatamente, né? Não funcionaria o mecanismo. Não funcionaria. Agora, quando o senhor fala a respeito do governo atual, né? Ele me parece ser reflexo de um sentimento do Brasil. Por que o Brasil, o brasileiro, ele é tão alheio à importância da pesquisa? O brasileiro ele gosta de se usufruir do resultado da pesquisa, mas ele dá pouca importância para isso, a ponto de nós exportarmos muitos pesquisadores. Exatamente isso que você disse, que as pessoas não fazem a conexão
entre a vantagem para elas da pesquisa e a própria pesquisa. Elas não percebem quanto da vida atual é devido à ciência. Por exemplo, expectativa de vida. Quando o Brasil ficou independente era algo como 25, 30 anos. Hoje é 75 para 80. Quer dizer, isso por quê? Porque melhorou a saúde, melhorou o tratamento de água, de esgoto, a comida, tudo isso melhorou, mas muita gente não faz o nexo. Então, as pessoas se beneficiam de coisas da pesquisa, mas sem articularem. Eu acho que um dos trabalhos importantes a fazer, Joelson, é a gente mostrar, a partir do resultado, a causa. Você mostra o conforto que a pessoa tem, a alimentação melhor, a possibilidade de você comprar coisas de casa sem sair. Tudo isso é fruto da ciência, mostrar que é fruto da ciência. Por exemplo, se não fosse a ciência, esses 2 anos e tanto de Covid teriam sido muito mais cruéis. Porque a ciência que permitiu tanta coisa online, tanta coisa que manteve o funcionamento da economia. Perdeu um pouco, mas muita coisa funcionou. O banco funcionou, entrega em casa funcionou, educação funcionou. Não da forma ideal, mas funcionaram muito melhor do que 100 anos atrás teriam funcionado, quando você teria a paralisia da sociedade. Agora, doutor Renato, o senhor acredita que o Brasil ele consegue, pelo menos, descobrir pesquisadores vocacionados? A escola, as universidades, elas estão prontas para preparar o estudante para ser, acima de tudo, um pesquisador? Bom, são 2 questões um pouco diferentes. A primeira é que, devido à desigualdade social, à miséria e tudo, você tem muitas vocações que não se revelam. No mundo das pessoas mais pobres, a chance delas se projetarem é como jogador de futebol, cantor, cantora de música popular. Você não tem muita outra chance. A pessoa que tem vocação para médico, engenheiro, arquiteto, cientista, talvez nem descubra que tem a vocação, ou se tiver a vocação, gostar do assunto, talvez não tenha oportunidade. O Brasil perde talentos. O Brasil perde, o Brasil destrói talentos. Então, a questão vamos dizer, da inclusão social, das ações afirmativas, das chamadas cotas, é justamente se proporcionar a talentos que passariam ignorados, que eles sejam reconhecidos e incentivados. Essa é uma coisa. A outra coisa é a pesquisa. Você tem muitas profissões que não são de pesquisador, mas hoje é muito difícil ser médico, ser engenheiro, ser advogado, para pegar as 3 grandes profissões tradicionais de nível universitário, muito difícil ser uma dessas profissões se você não ficar se atualizando. Você tem que se atualizar o tempo todo, porque novas técnicas surgem. Imagine um médico que não se atualiza há 40 anos, talvez nem saiba de algumas doenças que existem, de medicamentos. Então, aí tem um outro papel do mundo da pesquisa, que é divulgar os resultados, fazer cursos de extensão, de atualização, as pessoas lerem, muita coisa está disponível online. Então, é um universo muito grande para melhorar a vida. A gente fala muito sobre tecnologia, sobre vacina, saúde, quando a gente fala em pesquisa. Mas pesquisa também é um pouco pensar o Brasil, a sociedade, pesquisa na área de ciências humanas, por exemplo. O Brasil, ele consegue se notabilizar em alguma dessas áreas? Consegue. O Brasil tem historiadores notáveis, cientistas sociais de grande qualidade. Então, ele permitiu, os nossos cientistas puderam, por exemplo, rever a história do Brasil colônia, e isso tem uma projeção internacional. Puderam também mexer bastante com a antropologia, com sociologia. Como o Brasil tem uma pobreza muito grande, o papel da sociologia, que estuda muito a desigualdade social, é importante até para você poder resolver problemas de desigualdade. Você saber o que causa a desigualdade. Por exemplo, você vai num bairro que não tem esgoto tratado, que o esgoto corre pela rua, você sabe que é um bairro pobre. Então, aí você tem um lado que é a pesquisa biológica, você saber que aquilo contagia, pesquisa talvez de engenharia, você saber como resolver o problema, e pesquisa de humanas, como medir o tamanho do problema. Né? Em relação à tecnologia, ciência, tecnologia, saúde e outros campos, o Brasil, todos os pensadores de ponta do Brasil têm um sonho, estudar fora. Ou aqueles que se dedicam à física, biologia e outras áreas, às vezes, ir para a NASA, para a Agência Espacial Americana. Quando é que o senhor vislumbra um Brasil que pode segurar mais os seus talentos no campo da ciência e da tecnologia? Olha, bem da verdade, o Brasil historicamente não tem uma evasão tão grande quanto a Argentina ou a Índia, para comparar com 2 países comparáveis ao Brasil. O brasileiro é muito tenaz, ele fica muito no Brasil. Ele aceita condições de trabalho às vezes difíceis e ele se desdobra para manter a pesquisa. Então, nós temos pesquisadores notáveis que aqui estão. Agora, para os mais jovens, está muito difícil. Você tem gente de 30 anos com doutorado vivendo de bolsa,
que não cria um vínculo forte dele com uma universidade, com uma instituição de pesquisa. Então, vai ser preciso estabelecer um preenchimento das vagas necessárias nas universidades, que muitas delas deixaram de ser preenchidas esses anos, e vai ser preciso fazer um esforço grande de projetos novos para melhorar o país, de modo que a gente tenha um fator importante de retenção. Retenção do pesquisador não é só você pagar bem, é você dar a ele a sensação de que ele está sendo útil, de que o trabalho dele vai ter resultados. Que a pesquisa dele está evoluindo. Isso. E de que tem gente que é beneficiado pela pesquisa dele. Que alguém vai utilizar aquilo para transformar o país. Agora, o senhor vê 4 anos melhores com a nova gestão do Com certeza, porque nós temos dessa eleição concorreram 2 governos com seus currículos. A gente vê que o atual governo foi muito negativo em relação à ciência, à educação, à cultura, à saúde, ao meio ambiente e, vamos dizer, o legado do presidente Lula nos 2 mandatos dele foi muito melhor nesse ponto. Então, não foi uma eleição entre 2 programas, foi uma eleição entre 2 históricos. Muito bem. Bom, só para reforçar, o senhor está participando do evento aqui no estado do Piauí, que começou hoje pela manhã, tem agenda também hoje à tarde lá no Centro de Tecnologia da UFP, né? No CT da UFP. As pessoas podem participar, é aberto, como fazer? Totalmente aberto, qualquer amigo da ciência que quiser participar será bem-vindo. Recomeçamos às 2 da tarde com uma mesa com os pró-reitores de pesquisa das instituições universitárias daqui da região de Teresina e às 4 da tarde teremos uma mesa dos novos atores na ciência. Tá, eu quero agradecer ao senhor, Dr. Renato Janine Ribeiro. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que traz aqui uma boa notícia. Está se formando a secretaria aqui no estado do Piauí, para representar a SBPC aqui no Piauí e contribuir com os amantes da pesquisa também aqui no nosso estado. Bom, gente inteligente, capaz, aqui tem, né? Então, vamos torcer para que... Muito obrigado, Joelson. Muito agradecido a você e à TV Cidade Verde e ao Jornal do Piauí. Muito obrigado pela presença, doutor. Muito obrigado mesmo.